Vou convidar a dona Palmira Colombo para aqui imediatamente sente. Vou convidar o Eduardo Porte também para que sente aqui, para que a gente divida esse momento. A nossa convidada de hoje vai fazer 84 anos no dia 1º de novembro. Chegou em Canela em 1961. E eu vou perguntar para... Dois. Ó. E eu vou perguntar se a senhora tem alguma coisa para nos falar. Ah, tenho muito para falar. Essa cidade mora no meu coração e o povo junto. Sim, senhora. Eu acho que não está nem ligado. Esse teclado é muito pequenininho, sabe? Tem só 4/8, não tem muito recurso. É o que eu posso usar, é só esse. Acho que 4 fica bom, só que é muito alto. Então, o que a senhora tem para contar? Eu vou contar para vocês agora mesmo. Aqui. Tá bom assim? Não pode agredir os ouvidos de ninguém, né? Isso é cantar junto. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma coisa pra lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. É isso aí. Me emocionaram demais. Pode sentar, pode ficar aqui. Eu fico aqui? Sim. Então tá bom. Afinal, a senhora é a entrevistada da noite hoje, né? Para contar um pouco da história de Canela. Queria dar uma boa noite a todos. Queria começar, já que começamos com música, a senhora chegou em 62 em Canela, e Canela, naquela época, tinha uma cultura musical muito forte, com escolas e tal. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse movimento cultural que existia
naquela época e as escolas e como é que funcionava esse universo musical aí daquela época. Mas sim, obrigada. Nas escolas não era tanta música. Nas escolas não tinha coisa nenhuma. O que tinha, que eu me lembro bem, era o Musisul, né? E aqui nós temos uma representante do Musisul que eu conheci. Às vezes eu digo, te conheci no Musisul tocando, quando chegar nela. Não fala isso. Tá por ela, se ela me autorizar a dizer, ou que ela se... Né? Exatamente, né? Exatamente. Ela diz, não diz isso, não diz. Não posso falar, né? Porque já é uma indicação. Teve um lá da plateia que deu... tá me dando... Autorizou. Isso. Não, tem que autorizar, porque fez história junto com o Musisul, que foi um grande conjunto aqui da cidade, né, que animou. Sim, com 12 anos a Neiva. Eu ia dizer que ela era começou, uma adolescente, né? Ela não esperou, né? Mas então tem o Assis é joia, né? Que pessoa, né? E é de música, desde o avô dele com aquela gaitinha lá, quantas missas nós tocamos juntos? Deixa eu lhe perguntar, e como é que era em Canela quando a senhora chegou aqui? Era uma cidade pequena, a população era mínima. Mas olha, a população assim pequenininha mesmo, não tinha tanta gente. E o que tinha na cidade? O que tinha na cidade? Não tinha grandes coisas. Não tinha assim grandes coisas, né? Mas assim, por exemplo, era uma época que era... Em todo lugar era assim. Era uma época que as mulheres não trabalhavam, né? As mulheres eram simplesmente donas de casa. O serviço delas era os afazeres domésticos e ter os filhinhos em roda, já ia aprendendo a trabalhar junto com a mãe. E o pai é que saía para trabalhar. Então era outra realidade. E as famílias eram bem constituídas. Era maravilhoso de se viver e de se trabalhar aqui em Canela. Porque as crianças saíam de casa e os pais já recomendavam, meu filho, minha filha, você vai para a escola é para estudar, não é para brincar, não é para distrair os colegas. Então, cuida bem do estudo, escuta a professora, atende, faz o que ela pede, para você aprender ligeiro. Então, eles faziam, né? E ainda era o tempo que ainda abençoava os filhos, graças a Deus, né? Hoje em dia, até esse costume maravilhoso não existe mais, né? Porque naquela época chegava no avô, a bênção, vô, a bênção, vó. Levantavam de manhã, quando levantavam, já a mãe chegava ali, a bênção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. Eu chegava no pai, a bênção, pai, já dava a bênção para o filho. Quer dizer, bênção de pai e de mãe tem muita força, para começar. Então, é um costume que eu gostaria de ver que voltasse, né? Uma coisa maravilhosa dessas, assim, tinha que voltar. Porque as nossas crianças, não sei, naquela época era tudo em casa, né? Viviam ali juntos, as famílias, coisa maravilhosa, educando os filhos, ensinando a trabalhar, né? Porque o trabalho é uma bênção de Deus, né? O povo que trabalha, meu Deus, se fosse um povo assim, vamos dizer, no Brasil inteiro, vamos supor, que não fizesse botar fogo na vegetação, né? Fosse trabalhar com dignidade, uma coisa bonita, vamos suar a camiseta, vamos trabalhar, fosse de fé e de trabalho, ninguém ia ser maior que o nosso Brasil. Queria lhe perguntar, a senhora falou do Musisul. E o que mais que tinha em Canela para se divertir naquela época? Não tinha quase nada. O Serrano ali, os bailes lá de vez em quando, não tinha muita coisa. No Serrano tinha baile. Fim de ano, carnaval, essas coisas. Mas não era grandes coisas. Já não tinha mais o que teve antes, né? Que nem o professor Laporta, com os gaiteiros dele, que dava aula e tal. Isso aí não tinha mais, já tinha terminado.
E tinha o Musisul, tinha. Esse ali estava firme na perninha, né? Ele não... Mas não tinha mais outras coisas. Cinema tinha. Cinema tinha. O seu Selbach, o seu Pedro Oscar Selbach, né? Tinha o cinema, sim. Cinema tinha. Tinha aquele bar ali, como é que chama? Tem aquele... Mas de bar eu não... Abençoado de Deus. Não era frequentadora? Não. A bebida nunca me atraiu. Também, exatamente. Agora o senhor falou o nome, é esse aí. É isso aí, Pedrinho, querido. Mas não tinha, assim, essas grandes coisas. Não tinha mesmo. O pessoal, quando anoitecia, ia dormir. Não tinha gente batendo perna na rua de noite, né? Que a população era pequena na época, né? Então não podia ter também muita coisa, né? Mas o cinema era uma coisa que movimentava a cidade na época, né? Só que como eu vim de Caxias... Isso, eu ia lhe perguntar agora. A senhora chegou há 63 anos atrás, 62 anos atrás aqui em Canela. Exato. Conta um pouquinho por que a senhora veio parar em Canela, vindo de Caxias, o que motivou a vinda da senhora aqui para Canela? Foi a mão de Deus que me mandou, porque foi a 4ª DE que me mandou para cá, lotada no João Correia. Professora, recém-formada, já atuava, como é que era aqui? Sim, eu tinha trabalhado meio ano só, porque faltava muito professor, então me ofereceram aquele contrato, eu encaixei, né? Quanto todos melhor, né? E aí depois veio para Canela. Mas era contrato fechado. Na época era contrato fechado. A gente começava, eu não comecei em março, mas quem começou em março só ia receber em dezembro. Eu também recebi só em dezembro. Era naquela época, já tinha um atraso no pagamento, então? Não era atraso. Não era combinado, então? Exato. Então assim, tá. A professora começava, vamos dizer, em março, né? Começava em março e ia até dezembro. Aí chegava dezembro, eles pagavam o ano inteiro. Isso é uma boa, porque tu faz uma economia. A senhora morava onde? Caxias do Sul. Não, mas quando veio para cá, morava onde? No Correio Velho. Onde é que era? Era ali... Era da dona Elodie, a casa, e era alugada para uma professora que se chamava Eva Noeli Hilário Leite. Lá tem um filho da dona Elodie, lá no fundo. Sim, eu conheci ele até foi me cumprimentar, conheci. Aquela senhora foi extraordinária. O que criou de crianças ali, lá no Correio Novo, né? Lá no Velho. O Velho estava alugado. E essa família que morava ali recebia as professoras que chegavam. Era uma família excelente. A mulher era professora no João Correia, e ela chamava Eva Noeli Hilário Leite, já disse. E ela havia trabalhado em 61 alfabetizando. E eu estava chegando assim, 0 quilômetro, né? Nunca tinha trabalhado, nem no estágio, nunca trabalhei com criança pequena, né? Então eu tinha receio. A gente tem receio, porque parece que eles não vão aprender, principalmente nesta época em que eles vinham de casa sem nenhuma experiência do que eles precisavam ter, que nem hoje. Hoje deve ser moleza, né? Nessa parte, porque ele tem toda a base feita. E se a criança não tivesse essa maturação para ser alfabetizada, ela não se alfabetizava. Então, a gente trabalhava de março até meados de abril, só na maturação. Aí entrava lá a torialidade e essas coisas, a memória e não sei mais quanta história, e ritmo, essas coisas todas que eles precisavam para fazer uma boa primeira série, né? Mas aí, como eu era da música, eu já ia cantando e já ia desenhando com eles. Aí eu perguntava, não sei se não tem algum dos meus aqui. Tem o João Paulo. Abençoado de Deus, abençoado de Deus. E na escola técnica, a senhora deu aula também? Eu dei porque o professor Ego Yunque, ele era muito, muito dedicado para a escola. Ele era uma pessoa maravilhosa. Cada professor que chegava, ele ia atrás.
Professor, não tem mais escola, se necessita. Os alunos, às vezes, vinham dos serviços, coitadinho, né? Mas isso nunca me preocupou, nem me chamava atenção. Eu sempre digo, eu prefiro dar a mão para um homem bem da mão suja, que trabalha, do que chegar perto de um outro que está todo lindo, mas que nunca trabalhou. O trabalho em primeiro lugar. Eles vinham. Tinha uns que conseguiam ir para casa, trocar as roupinhas e se lavar um pouquinho, mas tinha uns, coitadinhos, que não podiam. Que fábrica é que tinha na época? Sonelli. E então eles vinham. Tinha os 3 irmãos Viesser, um já é falecido, né? Eles vinham de caminhão para o colégio, os 3. Estudava. O Álvaro não existe, né? Ai, que bênção de Deus. É a Maelinha que é viúva, né? É a Maelinha. O único que é vivo? Mamma mia! Querido, mas eles eram os exemplos. Eram os alunos assim, a coisa mais querida, uma educação. Deus o livre. E eu vivia metida com aqueles alunos, né? Eu ia para casa todos os sábados. Todos os sábados eu pegava o ônibus e vamos para casa. E voltava segunda às 6 horas da manhã e ia de volta. Os alunos eram muito mal educados na época? Mas de jeito nenhum. A melhor coisa que tinha numa sala de aula era a educação. Era aquele jeito bonito, carinhoso. E eu me apeguei tanto com aquela turma, né? E tinha um secretário, que era filho lá daquele dentista, lá, da dona Vaslinda, que era casada com a dona Vaz, do seu Jacques, Miguel Levilas, exatamente, era esse aí. Esse homem era de uma correção, de uma transparência, que era notória. Estava ali de secretário na escola. Que bênção aquela criatura. Muito abençoado. Então a gente dava aula, trabalhava mais por amor do que pelo dinheiro, né? Naquela época tinha transporte escolar, merenda escolar. Ah, meu santo Cipriano, não tinha nada, meu filho, que é isso. As crianças levavam de casa, a mãe dava um punhadinho de arroz, a outra dava um pouquinho de massa, a outra tinha canteirinho de temperos verdes, mandava. Quem tinha criação de galinhas em casa, mandava um pouquinho de ovo, 2, 3. A minha sogra também mandava os filhos dela leva os ovos lá para fazer uma sopa bem boa, né? Lá na minha escola também, lá no Pedro Oscar, que eu fui. 62, João Corrêa. 63, vai lá para o Pedro Oscar, que não era Pedro Oscar, era Grupo Escolar do Bairro de Olaria Velha. Outro lugar que eu amo de paixão. Era Vila Esperança. Vila Esperança. E os jogadores lá, o time era o time do Esperança. E tudo era Esperança. Eu achei bonito. E fiquei lá uns quantos anos, sabe? 6 anos e meio. Exato, eu estava esquecendo do baile. Eu como não ia muito a baile também, nem sabia. A senhora não ia a baile? Olha, eu baile foi muito poucos que eu fui, muitos poucos. Eu até o primeiro, porque eu não ficava em Canela. Tá, mas onde é que namorava? Eu? Namorava, não é onde é que morava. Meu Deus do céu, o primeiro namorado e único que eu tive foi o meu marido. E eu já era velha, eu não era mais criança. Eu devia ter, porque eu casei com... Nós casamos em janeiro, né? Em novembro eu completei, era 68, eu ia completar, então, 28 anos. Eu casei... deixa eu ver, novembro, dezembro, janeiro, já foi ali, né? 28 já era solteirona. Mas Deus o livre naquela época? Oh, meu filho do céu! E assim, como eu não ficava aqui, eu ia para casa... Em 1962, eu ia todos os sábados para casa. Porque o meu pai, que era a pessoa que eu mais queria bem,
E era um casal maravilhoso, né? A minha casa foi tudo de bom, né? A minha mãe campeira pouco falava, né? Pouco falava. Ela ficava junto com uma pessoa assim, ficava um dia inteiro. Se a pessoa não perguntasse nada para ela, ela não falava uma palavra o dia inteiro. Aí, quando eu comecei a crescer, eu comparava a minha mãe com um poço. Não tinha luz nem água assim, né, como tem hoje. Então, todo mundo tinha poço. Não tinha então, o poço eu conhecia, né? Só que eu olhava lá para baixo, aquela água assim parada, eu disse assim, parece a minha mãe. Porque não falava aquela criatura, né? Ela cuidava da casa, era muito caprichosa, plantadeira toda a vida, plantava remédio e chá. O marido da dona Geni Matana, a Geni Piva, que casou com Matana, ele morava lá perto. Ele morava do lado do quartel, na verdade. Eles tinham um armazém lá. Ele ia lá na minha casa buscar chá para minha mãe, que ela tinha, que os canteiros dela, era muito plantadeira de erva para fazer chá. Eu era bem pequena mesmo, não tinha 5 anos de jeito nenhum, devia ter uns 3 para 4, se muito tinha 4. E eu passei sarampo. E no nosso terreno tinha um sabugueiro, porque ela plantou o sabugueiro. E tinha cancorosa, porque ela plantou a cancorosa, porque ela conhecia as ervas. Então, ela me curou com o tal de sabugueiro dela, plantar lá, ela me curou. Nem saí de casa. Tinha aquele febrão todo, né? De vez em quando eu estava meio lúcida, eu via, coitada, parecia uma barata tonta e roda na minha caminha, porque era filha única, né? E tinha ido no posto de saúde? Não fui. Ela não levou. Ela fazia o chazinho do sabugueiro. E com aquilo ela me curou. Ela era extraordinária. Eu dou muito valor para a gente do campo. Dou muito valor. Porque os meus 4 avós eram do campo. Eram pessoas maravilhosas, né? O trabalho, a luta deles, aquelas mulheres, eu às vezes fico pensando, às vezes carregada de filhos, né? Os homens, meu avô também ia, né? Os cargueiros, né? Vender os produtos dele, os queijos lá para a cidade, né? Caxias, era perto. Muniz ali é perto de Caxias. Tá? Eles saíam do Muniz e iam até Caxias? Iam, aqueles monte de cavaleiros. E as coitadas mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhinhos, rezando. Onde é que elas iam naquela vastidão de campo, né? No escuro. Só na luz das estrelas mesmo, né? Então, elas eram muito rezadeiras. A minha mãe era rezadeira, coisa mais querida do mundo. Muito bem. Desculpa, Eduardo. É daí que veio a sua fé na Nossa Senhora? De Fátima. Porque nós morávamos mais para o lado do São Peregrino, na Igreja Velha. Não é a bonita que tem hoje. Era a velha, um casarão de madeira, do outro lado da rua. Ali eu fui batizada. Eu fui batizada dia 2 de dezembro de 1940. Dona Palmira, a história vai avançando, né? E a senhora, então, chegou em Canela em 62, e alguns anos depois casou. 68, 8 de janeiro. E a partir de um momento também a senhora começou a escrever uma história que ainda está sendo escrita junto à Igreja Católica aqui em Canela, né? Sim. Então, eu queria convidar o grupo de canto aí, ou coral, não sei como é que eu posso chamar, da Igreja Católica, para acompanhar a Dona Palmira aqui em uma música aqui, para nos brindar nesse momento. Essa música, Olhem para as Flores, é do padre Jorge Trevisol. Eu acho que muitos de vocês conheceram, eram 3 irmãos que eram padres. E um desses aí veio para homenagem do Oneide Bertucci. Fez um sermão lindíssimo. Porque ele tinha vivência, né? Tinha vivência de pessoa do campo.
Vocês? Não, porque em 2012 terminou o grande coral da igreja, né? Como é que é? Em 2012, no dia 19 de agosto de 2012, terminou o grande coral da igreja, o segundo grande coral, tinha 49 pessoas. Era maravilhoso. Quanto tempo durou? Durou 12 anos. 12 anos e 6 meses, um pouquinho mais, agosto, né? 19 de agosto. Em abril nós já estávamos cantando lá no Santuário das Mães, né? Vamos sentar? Vamos. Bom, o microfone para o senhor. Esse é meu? Esse é seu. Oh, mas que beleza, colorido. Isso aí depois a gente arruma direitinho. Aqui, antes de eu vir para Canela, lógico, tinha os corais maravilhosos, né? Tinha um coral aí que era gigante, mas eu não conheci, não sei, mas eu só soube por notícia. Porque eu vim para Canela, eu estudava música em Caxias. E aí eu tinha uma saudade daquelas minhas partituras. Aí eu fui lá falar com a dona Elma, era a única escola registrada em Porto Alegre, na Secretaria de Educação, era da dona Elma. Pena que o Mirim não está aí. Elma Schmidt. Não, porque a dona Elma preparou uma pasta que era para eu entregar para o Mirim quando ela morresse. Para quem? O Mirim Bueira. E aí, quando ela morreu, eu peguei aquela pasta, estava lá dentro da casa dela, e levei para minha casa e depois fui lá entregar para o Mirim. Então, todos esses documentos dela ali, o que ela estudou,
era interna, em colégio interno, no São José, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo. E ela foi laureada no colégio por causa da música. Ela era excelente, maravilhosa em tudo, a dona Elma. Religiosa, de igreja, de vivência e de ajudar na igreja. Era maravilhosa. E aí eu fui lá, eu disse, dona Elma, eu tenho uma saudade das minhas músicas. Se a senhora me arrumasse uma manhã, porque eu só lecionava de tarde, né? Amanhã era livre, eu trabalhava com alfabetização, no João Correia, 62. Se a senhora me arrumasse uma manhã, para eu vir só passar minhas músicas, eu trago as minhas músicas de casa e venho para cá. A senhora me faz um aluguel, vê o que a senhora vai me cobrar, e eu venho. Ah, mas pode vir, tinha 3 pianos. Tinha um piano dos alunos, tinha um piano para estudo e tinha um Schiedmeier na sala, vencedor do concurso de piano na Alemanha com medalha de ouro. Ela ganhou do pai de presente de 15 anos. Mas aquele lá era uma relíquia, ninguém ia lá tocar, né? Só ela. Ela estava na sala, bonito lá. Então eu comecei. Daí eu tinha aquele piano lá, sobrando. Eu ia para lá e estudava minhas músicas. Quando a minha hora eu ia para casa. Lá para o Correio Velho. Que tipo de música a senhora gostava de ouvir, de serenar? Olha, eu sempre estudei música clássica. Porque eu estudava num conservatório de música, né? Era uma escola que começou em 1949. Eu tinha 8 anos e pouquinhos meses, né? Porque em novembro completei 8 anos, né? 48. Em 49 a escola começou, eu estava com 8 anos, uns meses ali. Mas eu já estava dentro da escola matriculada. Dona Palmira... Isso era um pai presente, que era o meu pai, né? Atento para tudo que acontecia. Ele percebia que desde criança eu tinha tendência para a música. Então ele cantava, ele era um bom tenor, ele cantava. E eu gostava de ouvir. E sabe o que ele fazia quando eu era bebê? Ele me fazia dormir cantando, caminhando pela casa. Que bonito. Era maravilhoso, tudo era maravilhoso. Muitas habilidades, né, Dona Palmira? A habilidade aí da música, a habilidade de professora, mas eu queria ouvir também um pouco da história do grupo de Lobinhos que a senhora criou aqui em Canela, fundou. Conta um pouquinho essa história aí, como é que foi. Foram os primeiros Lobinhos aqui da cidade? Exato, não tinha. Tinha o grupo escoteiro nos Irmãos Maristas. E aí, quando eu cheguei em Canela para lecionar, tinha uma outra professora que estava saindo. Mas o filho dela ficou lá, estava estudando com a gente. A gente... Era lugar pequeno, era lugar de acolhida, era tudo de bom. Acredito que ainda hoje tenha, né? Porque tem muita gente boa, muita gente maravilhosa aqui em Canela, que está continuando o que recebeu em casa, né? Então... E o Lobinho, como é que foi a... Daí nós fizemos amizade, eu fiz amizade com essa professora que se aposentou e saiu, e eu estava chegando. Mas ficou amizade, a gente conversava, a gente se encontrava, ela vinha no João Correia buscar o filho, trazer o filho. Daí ela sempre pensava em criar um grupo de lobinhos, porque não tinha, para já começar desde pequeno, né? E aí, como eu também tinha tempo bastante, né? Ela disse, quem sabe se tu fizesse uma dupla comigo aqui, a gente começava isso aí, esse movimento, né, de lobinhos. Pois não, vamos tentar, né? Aí, em 1963, olha que pena. Bom, eu tenho, mas só que se eu mexer ali, eu vou destrambelhar tudo. Eu arrumei para dar para aquele menino que foi aluno também, Márcio Cavalli. É para ele aquele envelope pardo ali, mas ali tem a história. E ele me pediu, que ele disse assim, eu gosto tanto de ter essas histórias. Então eu botei foto, escrevi, tudo ali. E aí onde é que se reunia esses lobinhos nessa época? Não tinha. Não tinha lugar definido? Era na escola? Como é que funcionava? Boa pergunta. Eles faziam exercício, começavam treinamentos, essas coisas todas, no Palácio das Hortênsias, em sábado de tarde. E tinha o Exatamente, lá, se o tempo ajudasse, né?
Daí tinha o seu Vargas, como hotel central, né? Pai da Marlene, avô do José Mário. E o José Mário era da mesma turma do João Correia. E aí, ali no João Correia, sabe, pegou fogo, né? Com aquela meninada linda, né? Maravilhosa. Então, começamos. E o seu Vargas, avô do José Mário, ele tinha um barracão para trás do hotel. E ali, ele nos cedeu aquele barracão para a gente fazer atividades quando o tempo não ajudasse. Então, era lá no Palácio do Governo, sábado de tarde, a gente ia para lá e tínhamos um cachorro, que era o mascote do grupo. E tá, eu criei uma quadrinha para o cachorro e botei música, então eles cantavam e corriam, e o cachorro atrás, era uma maravilha tudo aquilo. Então, assim, a gente fez tudo. E o que eles faziam lá? Eles faziam mais, era atividade física, né? Os lobinhos, mas depois, quando fizeram a promessa, porque teve todo um período de preparação, e depois eles fizeram a promessa, já em 63 começou, né? Já fizeram a promessa já no mês de junho, dentro do barracão do seu Vargas. Tudo foi ali. Homenagem para as mães, era lá no barracão, né? Então se reunia aquele povo lá, e o seu Vargas ficava junto. Era muito bonito, porque naquela época pai e mãe acompanhavam filho, né? E a senhora dizia que não tinha o que fazer, né, em Canela. Todo sábado tinha lobinho, tinha aula, aí era movimentada a cidade, sim, então. Aí eu não ia mais para casa, sabe? Eu não ia mais para casa. A senhora já ficava não, aqui. Não, estava solteira, eu casei em 68. 68. Eu era solteira, mas o negócio é o seguinte... Quando eu vim para Canela, naquele ano de 62, no dia 25 de março, era o 4º domingo e último de março, o meu pai faleceu. Porque a minha gente, para morrer do coração, assim, de repente, eles não pagavam imposto. E eram tão morredeiros que dava medo, sabe? Mas Deus o livre, olha... Tua mãe faleceu com 37 anos, acho que foi, né? Não fez 36, meu filho. 36 e o teu pai com 40 e poucos ou 50? 9, não completou 50. Né? Para ver como eram morredeiros. E morri uma vez só. Morreu uma vez só. A irmã da minha mãe lá, que era cardíaca, era atendida pelo Dr. Melo, tinha o consultório na frente do hospital Nossa Senhora de Pompeia, morreu dormindo, lá na nossa casa. Estava lá. A filha já era casada, o filho estava no quartel, a minha mãe abraçava tudo, porque a minha mãe era assim. A minha mãe abraçava tudo, nada para ela era difícil. Ela era extraordinária nessa parte. Como é marcante, né, maravilhosa. Dona Palmira? 63 anos que a senhora está em Canela e as lembranças ainda da infância em Caxias são grandes. Queria lhe perguntar uma situação em relação à entrada da senhora na convivência católica aqui em Canela, que eu acho que isso é lindo demais. É um trabalho admirável que a senhora tem de dezenas de anos já à frente. 60 anos completos, agora é o 61. 60 anos, né, de trabalho. A minha aguinha... Tá aqui, ó. 60 anos de trabalho junto à Igreja Católica. Conta um pouco da sua atual rotina agora. Isso é maravilhoso. Atualmente, daí a gente volta um pouco para trás. Aí a senhora participou aí de muitas atividades, né? É que quando eu entrei lá na Dona Elma para estudar piano, para tocar minhas músicas, ela ficou de olho, né? Daí a pouco ela me perguntou se eu não queria comprar as partituras. Ela comprava em Porto Alegre, tinha para vender os alunos. Quero sim, né? Então ela ia me dando as partituras e tal. Daí ela viu que eu levava jeito. Aí quando ela ia a Porto Alegre visitar o irmão dela em sábado, ela disse assim, eu não volto amanhã para tocar nas minhas missas. Tinha só 3. Era em sábado às 18, domingo às 8 e domingo às 18. Ela tocava as 3 missas. Ela era organista. Porque o cônego João Marquese, uma pessoa extraordinária, voltada para as ovelhas dele, muito preocupado. Mariano, a mais não poder. Era um tenor de primeiro mundo mesmo.
escreveu 4 músicas para Nossa Senhora de Caravaggio, ia lá na Dona Elma, professora, eu fiz uma música aqui para o Caravaggio, então o senhor faz o favor de cantar. Ele cantava, eu estava lá estudando piano, ele ia lá. Daí ela aprendia a melodia, ia lá para o piano, tirava, escrevia. Eu tenho as partituras, as 4. Maravilha. Uma é aquela do hino. Como é que é? Salve Virgem de Caravaggio, Santa Mãe do Redentor, ó, protege teus devotos que a ti clamam com fervor. Essa é a primeira. A segunda que ele fez, nós cantávamos na hora da penitência lá no Saiqui. Então é aquela... De Caravaggio, Virgem Santa, te recorro neste altar. Minha alma em pranto a ti levanta, confiante em teu olhar. Ó, me fala e me consola, vem meus males dissipar. Ó, me fala e me consola, vem meus males dissipar. A gente cantava todos os anos no Caravaggio, na hora da penitência. Como é que era a procissão? Maravilhosa, todo mundo ia a pé, eu também ia. A gente ia tudo a pé. A minha sogra começava desde o mês de março. Olha que dia 26 teu Caravaggio. Olha, a filha que morava em Caxias. Olha, dia 26 o Caravaggio, eu não quero que vocês façam tudo lá. Vai tu e teu marido, tua filharada, tudo para cá. Ela era assim. Ela era uma abelha rainha. Ela fazia a frente. E ela levava, e eles não faltavam. Pensa que um se arriscava? Ninguém. Todo mundo ia, ó, direitinho. Olha, ó, mais um evento para quem não tinha nada em Canela, né? Mais a festa do Caravaggio aí que movimentava há meses antes já, né? Toda a organização e o envolvimento da cidade inteira naquela época, né? Sim. Ainda talvez eu acho que é um dos eventos mais antigos de Canela, eu acho, né? Assim de começou em 1959. 1959 foi a primeira festinha dentro da... Ininterrupto, né? Sim, desde... Tem aquela capelinha antiga, rústica. No Caravaggio lá. No Caravaggio, começou ali. E quem é que fazia a festa? Quem é que organizava? Quem é que fazia tudo? Aquilo era uma festa muito pequena, em 59. Mas depois, lá no Caravaggio? Mas barbaridade de gente que trabalhava, você nem imagina. O que tinha de gente, povo trabalhando lá. Era extraordinário. Até aquele senhor que nem era católico, ele ia. Todo mundo ganhando. Não, aqui ganhando nada. Ganhando coisa nenhuma. O meu marido sempre ajudou. Ele sempre foi de igreja, né? Essa qualidade ele teve a vida inteira, né? Então, ele, quando começou mesmo, em 59, não tinha água para fazer a festa. E tinha uma sanga lá atrás da Nossa Senhora da Prece. Lá. Como é que o cônego botou? Não, mas o cônego botou o nome ali que fala a palavra prece. É Nossa Senhora. É o monumento da prece. Agora falou, agora chegou. Então, ele, Nilo Colombo, com a picareta, ele abriu uma vala para botar uma borracha, aquelas mangueiras de borracha, uma mangueira de borracha, que ligava desta vertentezinha lá atrás da Nossa Senhora até na cozinha, para poder fazer a festa para lavar a louça, senão não tinha festa. Depois que ia mais para frente, ele se juntava. O tio Natal, o Antônio e ele, eram 3 irmãos. E ainda pegava os Bianchi, que os Bianchi também eram de pegada. Aí tinha o falecido Velucino Bianchi, que era cunhado das minhas amigas ali, da Lourdes. A Lourdes é minha concunhada também, era casada com o Antônio. Então tinha os Bianchi, que era casado com a Maria, o Velucino.
Depois tinha o Ari. E tinha esse que ainda vive, que mora lá na praia, né? Como é que é o nome dele, Lourdes? O último? O Itacir, O Itacir casado com a irmã da Maria. Então, esses 3, Bianchi, e mais os 3, Colombo, de bicicleta, iam lá roçar, juntar grinfa. Pelo menos, não era todo o parque, né? Era aquele lugar ali onde o povo ficava. Roçava aquelas gramas, tudo, juntavam aquelas grinfas e botavam tudo nas churrasqueiras. Aquelas grinfas velhas, secas, enchiam as churrasqueiras de grinfa. Faziam isso. Iam de bicicleta e faziam isso. Os 6. A gente vê, eu acho que isso é um ponto muito marcante para Canela. Esse movimento, na época católico, ajudava luterano para a festa de Caravaggio, ajudava. E a gente vê que isso é um movimento de cooperação que frutificou até hoje, ainda frutifica. E aí, então, eu queria até aproveitar esse ensejo da cooperação e lembrar do nosso apoiador aqui desse encontro, que é o Fundo Social do Sicredi. O Sicredi, que é uma cooperativa de crédito também, então, gente que coopera cresce, né? E eu acho que a gente tem esse exemplo aí da festa do Caravaggio para Canela também como um movimento de crescimento para a cidade, né? Sim, por exemplo, o seu Edir Paulo Raimundo, ele fez sonhou, aquela senhora que morreu, a Maria Helena, né? Ali, Maria Helena, né? Ela era o braço direito do seu Edir Raimundo. Fizeram aquela tenda dos pobres. O que é aquilo? Eu gostaria que algum de vocês me dissesse em qual é o lugar do mundo que vocês foram numa festa religiosa que vocês encontraram uma tenda que nem aquela. Olha, o pessoal levava coisa, né? Ia lá para o churrasco, comprava, vou dar 5 espetos de churrasco aqui. Ia lá no galeto, porque o meu marido era do galeto, né? Então, eles trabalhavam. Fechava a firma para cortar, abrir aqueles galetos lá na serra. E iam trabalhar, iam lá para o Saiqui, né? Então... por exemplo, quem tinha a tenda das tortas, aquela que cuidava lá das tortas. Meu Deus do céu, tinha tanta gente. Tinha aquela senhora Filipete, que morava na João Pessoa. Alzira Filipete, exatamente. Aquela senhora, quando nós fomos festeiros, ela fez 10 pães de ló, mas bem reforçadão, para a gente cortar no meio e rechear e fazer a cobertura e levar para o Caravaggio. Quem mais ajudava? Deus o livre. A Vilma Santos, que era doceira também. Daí eu tinha tanta coisa e a gente ganhava. Não pensa que era pouca coisa que a gente ganhava mesmo. Daí, naquele tempo, ninguém tinha condução. Nem a fábrica, nem meus cunhados, nem nós, ninguém tinha. Daí eu pegava a mulher do Luiz Oliveira, a Carlota, que dava aula de tarde no João Correia. Carlota, vamos recolher coisa que eu ganhei hoje de manhã e não pude levar, porque não tinha como, né? Lá ia a Carlota, como é que era, Brasília? Acertei? Por acaso. A Carlota ia comigo para juntar as coisas que eu ganhei e levar lá para minha casa. Onde é que a senhora morava? Onde eu moro até hoje. Onde é que é? No bairro São José. Na rua Parobé, 238, cabeceira do campo de aviação, que estão sempre me incomodando. E entra e sai, e desce e sobe, vai. Tem bimotor lá. Agora está movimentadinho, né? Mas desde que começou... Conta um pouquinho, boa lembrança, como é que começou, quando é que foi construído aquele aeroporto lá? Aquele aeroporto? O aeroporto, né? De Canela. Sim, aquilo tudo era campo aberto, que eu tinha as vacas de leite lá, eu pagava aluguel para o Júlio César Corrêa no Banco do Brasil, no número da conta dele.
Mas não tinha nada. Aquele barranco da frente com aquelas casas era bem alto, não tinha ninguém. A primeira casa construída lá foi a nossa. São 56 anos que está construída aquela casa lá. Então, aí estava tudo certo. Material comprado, a planta feita, aprovada na prefeitura, tudo. Daí eu fui lá. Então, vamos fazer a casa. Não pode. Por quê? Porque ainda não resolveram se o campo vai para a Vila Dante ou se o campo vem para cá. Vai ali onde a senhora tinha um lugar que ia ser o poste, que não tinha poste, que não tinha luz. Nós depois puxamos 2 vãos de rede para poder chegar a luz na nossa casa, porque não tinha nada. Fomos nós, os pioneiros lá, de puxar a luz, fomos nós 2. E aí, então, era o seu Henrique Spindler, um grande homem, maravilhoso, que era prefeito. Aí eu fui lá conversar com ele. Eu disse, seu Henrique, nós temos tudo, está tudo certo, não tem nada de errado. Até o material já está comprado, é certo que não tinha tanto gato na época, né? Senão o material, sim. E eu disse assim, será? Esse campo de aviação, menos de 50 anos não está funcionando. O senhor acha justo a gente pagar aluguel 50 anos com terreno aqui pago, escriturado, tudo acertado, por um campo de aviação que a gente nem sabe se vai existir ou não? Ele era maravilhoso, ele era uma pessoa que ele sabia onde era o certo, onde era o errado. E ele me deu razão. Daí ele me consentiu de que fizesse a casa. Ah, mas saiu ligeiro a casa, né? E a gente... Essa semana é que tem o campo de aviação, a senhora errou por pouco, né? Exatamente. E o campo de aviação lá tem a mesma idade da minha casa. Porque a minha casa foi construída em 68. E o campo começou os primeiros passos, os sonhos lá em 68. Só 50 anos levou para fazer tal de campo. Eu acertei na mosca, pena que não joguei. Até para ganhava os pila. É muito legal essa história do campo de aviação aí, até porque para nós posicionar no tempo, né, hoje, nem uma semana atrás a Infraero então tomou bandeira lá, né? Fincou e vai bandeira. Aumentar, né? Isso, vai ter uma... Mas me conta, e aí aquela obra, ela foi tocada pelo município na época, a senhora lembra? Ou se foi um projeto do governo estadual? Como é que era? Essas coisas de governo não me perguntam, porque eu não sei. Não sabe, mas enfim, com a autorização do prefeito, então a senhora construiu a casa. Construí porque ele me deu o aval. Ele disse, então, concordo. Tá aqui, talvez, aqui, por causa dessa pessoa aqui, Dona Palmira, talvez é o eixo do aeroporto hoje por causa da sua casa, né? A posição onde ficou o aeroporto, se ficou para lá ou para cá. Eu te faço uma pergunta. Do meu lado, o terreno é super acidentado e a laje está a 4 metros de fundura. Do lado da Vila Dante, ele é plano e a laje é a flor da terra. E tinha dúvida se ia para lá ou vinha para cá? Aí, ó, muito bem. Eu queria lhe perguntar... Não, tenho tanta paciência, mas até aí meus mães não puxam. Mas não puxam mesmo, né, Pedrinho? A senhora fez o magistério lá em Caxias. Sim. E depois nunca mais estudou? Estudei na UCS, por graça do Deus bendito e da minha sogra que vivia comigo. Porque como é que eu ia licionar no João Correia? Me passaram para o turno da manhã. Eu fui para UCS em Caxias do Sul. Até ia botar um voto da UCS, até me esqueci. Porque eu amo de paixão aquela UCS e aquele povo. O slogan da cidade, primeiro era Pérola das Colônias, depois mudou para Caxias do Sul, da fé e do trabalho. Ai, que eu me encantava. Assim nós vamos ficar com ciúme de Caxias. E o que a senhora estudou lá? Mas mesmo aqui? O que a senhora estudou lá? Tudo. Primário, ginásio na Duque de Caxias. A Duque de Caxias... Não, mas na UCS, qual é o curso que a senhora fez? Só podia ser música, né? O sonho da minha vida. E devo à minha sogra. Porque ela era um braço direito, né?
De manhã eu ia dar aula no João Correia, meio-dia eu ia para a praça pegar a Kombi e vamos para a UX. Voltava, quando tinha 2 aulas de noite, uma era de canto, de coral, que era a cadeira para os alunos da música. Então, nós tínhamos que fazer aquela cadeira. Aí tinha aqueles gringos, eu dizia assim, os gringos daqueles peitaços, assim, sabe? Ai, que coisa linda, como cantavam. Mas como cantavam aqueles italianos, né? E quanto tempo demorava daqui até Caxias para a senhora fazer a faculdade? Olha, era rápido, a gente ia de Kombi. Tinha uma Kombi na praça esperando, tinha 3. Era tão bom que tinha 3 Kombis. Tinha uma de manhã, tinha outra meia hora e tinha outra aqui às 5h30 e voltava meia-noite e madrugada. Meia-noite, Mas era outra vida, outro mundo. Tanto é que quando eu me formei, nós fomos para lá, nós voltamos com a Kombi da noite. À meia-noite saiu da UC, foi lá na Católica Domus e nos pegou lá. Eu estava lá porque eu saí do São José, né? Que foi no São José, foi a formatura. E atravessei a Sinimbu e fui lá na Católica Domus. Quais foram as grandes mudanças que a senhora viu em Canela? Em Canela. Tem muita coisa boa que aconteceu. Uma pessoa que eu vejo que engrandeceu, porque eu sou da cultura, né? O que mais me chama a atenção é a cultura. Então, é essa senhora que trabalha com balé. Como é que é o nome dela, Rosa? Neuza Martinotto. E que trabalho lindíssimo que faz aquela senhora, né? Essa aí é de tirar o chapéu. Teve outro, tem o seu, Optis, né? O seu Dilmo, também, que era um artista. Teve outro artista maravilhoso também, que era o Ataíde. Osmar Ataíde? Não era mais. O Mírio Ataíde. Mas que gaiteiro! E no tempo da construção da nossa Catedral de Pedras, o povo era tão atuante, que inventou de fazer, assim, apresentações dentro do Serrano, porque tudo era emprestado, né? Vocês vão lá fazer a apresentação, é emprestado, então tudo que ganhava, aqueles troquinhos, era pouco, mas quanto mais gente ia, mais ganhava. Então, toda a escola de música ia lá, que nem a professora Marlene, que dava acordeon, ela ia com os alunos dela, até o Nilo estava lá, só que eu não enxerguei ele aquele dia, mas ele estava lá. Ele, e tinha o Pedro Caberlon, que já é falecido, né, que é um baita gaiteiro também, né? E tinha a Júlce Raimundo, e tinha uma outra também, que tem acho que uma prima dela no Banrisul. Era do campo, aquela lá. O Nilo sempre falava o nome dela. Como é que é? Pode ser. Mas... E hoje tem um coral aqui que leva o seu nome? Não é bem coral, é uma escola de música. E cada coisa que o senhor me pergunta, eu tenho que falar 2 horas, porque porque tem. Nós estamos até meia-noite, a senhora pode ficar tranquila. Mas tem, às vezes, alguém que precisa, né? Tem compromisso. Eles esperam, tá todo mundo jantou antes de vir, a senhora pode ficar tranquila. Por favor, né? Queridos. Então, assim, a Angélica veio da escola, da faculdade de Santa Maria, é uma excelente profissional. Tinha a casa do pai dela, que a irmã mais velha já era casada com o Léo Saipt, irmão da Olga e da Lourdes, o irmão mais velho dela. Não é para dizer a idade, né? Então, é o irmão mais velho dela. Aqui não tem problema. Então tá. Então, fico mais tranquilo. Então, ele tinha a filha mais velha, é casada com o filho do Léo, o Eduardo, que trabalhou no Piva, quantos anos ali, né? Na contabilidade. Depois fez um trabalho lindo no hospital também, né? Aquele menino é uma flor. E o pai dele, olha, o seu Saipt deixou 12 filhos, mas o que mais me toca o coração é o Léo. De tão maravilhoso que é aquela criatura. É um exemplo. E
A senhora falou no Saibit, e o terno de reis do Saibit? Ah, maravilha. Eles iam nas casas cantar reis, de casa em casa eles iam. Muito bonito, porque eles têm qualidade para isso, né? Eles são do canto e eles saem do chão. Então, cantavam. E depois inventaram de botar aquelas roupinhas de rei e tal. E o seu Saibit era o rei, e o outro era rei. Depois a Carmen casou com o moreno, então o marido da Carmen era o rei preto. Tudo foi. Fez história na cidade, né? O terno de reis. Sim, depois ele começou a sair, né? Também nos hotéis e tal. Sim. E aí, ó, foi mais... Terno de reis da família Saibit, né? Sim, não. Nessa parte, eles são até hoje... Eles cantam lá na capela. Isso. Já o meu compadre Antônio, né? Nós somos padrinho da mais velha dele, da Andréia, que casou com o Licério, que era aluno lá no Mas a dona Palmira, que foi humilde na colocação dela, agora há pouco da escola, né? É uma alegria a gente ver o trabalho da Angélica, né? E do marido. Maravilhosa. Com a Sonarte. Maravilhosa. E homenageou a dona Palmira com o nome de um dos projetos de música que eles desenvolvem aqui em Canela, né? O nome da escola é Academia de Música Palmira Colombo. Muito, eu acho que é uma homenagem, um reconhecimento assim para a história da senhora nesse tempo aí todo aí. Eu acho que muito justa a homenagem, mas né? foi difícil para eles conseguirem, porque eu não... Barbaridade, eu disse, meu Deus do céu, quem sou eu? Tem tanta gente, né? Que também ajudou e tudo, não, mas... uma crioula dessa marca. Uma crioula dessa marca. Aí, deixou marcas, está deixando marcas na cidade, né? Já que a senhora falou numa crioula nessa marca, tinha algum preconceito de raça, de cor aqui? Não. Este povo de Canela é um povo diferenciado. Eu nunca conheci um povo tão maravilhoso como eu conheci aqui. Pessoas maravilhosas. Muitos já estão na eternidade, né? Mas deixaram os filhos, deixaram os netos, que estão continuando. Com certeza, né? O povo aqui é maravilhoso, extraordinário esse povo de Canela. Lógico, a cidade aumentou, tem muita gente de outros lugares que estão morando aqui, né? Isso aí faz muita diferença. Mas os nossos aqui, uma vez eu estava indo para casa e chegou um turista. Será que eu posso deixar este carro estacionado aqui, que não vai acontecer nada? Eu disse, se for o povo de Canela, não acontece nada. Agora, se tiver algum outro visitante aí, eu não me responsabilizo. Não bota a mão no fogo. Não, eu acredito no povo de Canela. Acredito porque desde 62 que eu acompanho essa população. A senhora falou na dona Edi, né? Na dona... Não. É Alma Schmidt. Não. Elodie. A dona Elodie. Outra maravilhosa. Quantas criou, quantas crianças, né? E que outras pessoas a senhora lembra de Canela que ajudaram, assim como a dona Elodie? Sim, de criar tanto filho, nenhum. Ninguém. Mas ela criou aquele monte de gurizada lá, incomodava, às vezes a gente ia no correio buscar as cartas. Incomodavam, Incomodavam? Não, eles... Tem que aquele ver. lá eu acho que é o que incomodava mais, né? Não, aquele lá era o mais tranquilo. Esse era tranquilo? Era o mais sereno. Não, esse não incomodava. Mas tinha um outro que se formou, ficou arquiteto. Como é que era o nome dele? O Zusa, né? Aquele deu trabalho. A dona Elodie, quando a gente estava lá no Correio, ela sempre estava reclamando e repreendendo esse menino. Mas olha, esse menino ficou arquiteto. Já pensou? E um grande arquiteto. Conheci ele muito, conheci arquiteto também. E outra coisa que eu queria lhe perguntar, e o carnaval, como é que era em Canela? Olha, isso aí eu nunca fui em carnaval. Não? Eu só fui no carnaval depois que eu conheci o Nilo. Ele também não era de carnaval, né? E nós fomos, e até foi engraçado, porque eu fui com um casal que era um casal muito querido, que eu queria muito bem, e tinha filhos adolescentes, tinha 6 filhos, 3 filhos homens, 3 mulheres, eram adolescentes, tinha que começar a levar no baile, né?
Então, lá pelas tantas, eles me convidaram para ir junto. Daí eu fui naquele baile lá. E eu tinha... Ele era tão brincalhão, aquele Nilo. Eu tinha cortado o cabelo bem curto, né? E eu estava junto com esse casal, e as meninas estavam, e os rapazes lá dançando e tal, e eu estava ali sentada, balzaquiana a véia, né? E o Nilo e esse senhor tinham trabalhado juntos em Canela, numa firma, e esse senhor, ele reconhecia os valores do Nilo, ele admirava, ele visitava, ele queria bem, né? E ele também me conhecia. Daí ele disse assim para mim, olha, eu conheço o Nilo há tanto tempo, ainda não casou, porque ele tem receio, que ele quer ver aquela mãe dele bem cuidada e bem amada. Mas eu acho que tu aqui vai ser, porque tu tens as qualidades que ele está procurando numa mulher. Que bom. Pedro. E aí foi que casamos, né? E Pedro, levamos a nona junto. Alguma pergunta para a dona Palmira, Pedro? Não, só uma coisa que ela falou ali da festa de Caravaggio. Estou com a garganta um pouco, uma tosse alérgica. Mas só para complementar aquilo que a dona Palmira falou, nas festas de Caravaggio, uma particularidade, a dona Maria Helena, que era esposa do seu Otto. Essa eu falei junto Pois é, com... sim. Essa eu falei. Ela tinha uma particularidade, ela fazia os bolos, mas ela não aparecia lá na festa. Exatamente. O seu Edi afundava a estrada levando formas e formas e formas. Eu entrevistei ela antes de fazer aquele livro sobre o Caravaggio, e ela disse um dia para mim o seguinte, numa festa... Ela fez 23 formas das grandes de bolo, aquele bolo chato assim, para distribuir gratuitamente na tenda dos pobres, que era o orgulho do seu Edi. O seu Edi era excelente, ele ia todos os dias na missa. Só perguntar para o Bebinha. Bebinha, alguma pergunta? Dida? Luiz Carlos? Liane? Maria Isabel? O seu Edi, ele ia todos os dias na missa, durante a semana, de segunda até sábado. Daí domingo ele não ia. Não, porque ele já tinha ido a semana inteira, né? Ah, isso aí. Mas... Já estava ganhando com juros. Mas o que acontece é o seguinte, ele era o coroinha do cônego. Ele ficava ali do lado do altar, respondendo as respostas das preces e tudo. Era ali, de pé. Ele puxava os cantos. Daí, nos finais de semana, quando sábado eu ia, e tocava o teclado, o órgão, né? Então, ele dizia para mim assim, eu acho que precisava ser mais tenor. Digo, que mais tenor, coisa nenhuma, o senhor está ótimo, bom cantando. Dona Palmira, queria... Tem uma pergunta ali? Peraí. As escolas que ela trabalhou. 3 escolas estaduais. João Correia, lá não era ainda, Pedro Oscar, não. Olaria Velha. E depois, na Danton. Zalete, alguma 3 pergunta? escolas. Zalete. Aqui em Canela, 39 anos cravados, de princípio a fim. Qual foi a pergunta, Zalete? 62 até o ano de 2000 inteiro, foram 39 anos de sala de aula. Aqui em Canela. Sempre na alfabetização? Não, alfabetização alfabetizei até 1998. A última turma que eu alfabetizei. E o número de alunos naquela época? Era grande. Por turno? Sim, por turno e por sala de aula também. Porque a escola Danton é uma escola de aplicação. Não poderia receber mais de 20 alunos e tinha muito mais de 20. Renato. Não, só na escola técnica, no ginásio, qual é a matéria que a senhora lecionava? Ali eu lecionei história.
O professor Ego, ele via atrás dos professores, né? Porque ele se empenhava e queria que a gente fosse. Eu fui. Por quê? Porque era uma escola que dava oportunidade. Isso, para mim, é de um valor inestimável. Dava oportunidade, os alunos trabalhavam de dia, estudavam de noite. Só que tinha uma professora já é falecida, Marli Renck. Ela era de cuidar do colégio, ficava lá de noite, abria, fechava o colégio e tal. E daí eles gostavam muito de cantar, sabe? Tinha uma turma lá que gostava de cantar, que não era vida. Então... Marcos, pergunta? E aí... Só uma colocação, que nossa vida quase se cruzou. Lá na década de 60, eu também fiz a primeira série no grupo, na Escola João Correia, Grupo Escolar João Correia. E aí eu lembro que depois a minha mãe contou que na época eram duas professoras, a professora Noeli Azevedo e Souza e a professora Palmira. E aí, quando for na divisão das turmas, tu caiu na turma da Noeli, mas ela queria que eu tivesse caído na Palmira, porque tinha a ideia de que a Palmira alfabetizava com música e sempre envolvia com música, viu? Música e desenho e pinta. Isso aí. Deus, o livro, aquelas crianças eram as cordinhas do meu coração mesmo. Mas até os alunos de noite, lá, eles diziam assim, professora, ligeiro, que nós queremos cantar. Genésio, alguma pergunta? João Paulo, como é que era a dona Palmira como professora? Como ela é até hoje, essa pessoa meiga, educada, que me formou. Ela que me alfabetizou e ela que começou a minha formação. O que eu não trouxe de casa, devo muito a ela. Abençoado de Deus. Então, ele já era gordinho assim, dona Palmira? Não, ele era... Não era assim. Não era reforçado. Naquele ano que eu comecei lá na escola técnica, fizeram uma festa para o Dia das Mães. As meninas fizeram doce salgadinho e os rapazes levavam a bebida. Então, aquelas mães foram no Serrano, era de noite, porque trabalhavam de dia, né? E eles foram lá para o palco cantar as músicas que eles cantavam na sala de aula. Que legal. Mas eu dizia, gente, precisa ter conteúdo no caderno aqui do colégio, né? Pedro, para encerrar. Professora Palmira, voltando para a missa do cônego Marquese, uma das lembranças que a dona Maria Helena me deixou, ela me deu uma fita cassete que foi gravada numa missa do cônego, que dá para ver toda a missa, o cônego rezando, e as respostas do seu Edi. Maravilha! Essa missa foi 24 de dezembro de 1975. O ano que vem completa 50 anos. E uma curiosidade, eu até já passei ela para CD, é que foi um casamento do Aristo Passola e Alaci. Essa missa. Eu tenho ela toda gravada. Mas que coisa maravilhosa que foi, né? Nós vamos convidar, então, o Renato e o Paulo e o Eduardo para fazer a entrega de 3 lembranças aqui para a dona Palmira, em nome do memorial, em nome de todos os que participam dessas atividades, pelo prazer que nós tivemos hoje de ouvir a sua história, a história de Canela. Esse foi um verdadeiro encontro com a história, né? Que bom, fico contente. Podem vir até aqui? Se eu puder ser útil em alguma coisa, nem que seja de bengala, eu vou. Amados. Olha a vida. Não acredito, mas que medonho. Sou eu mesmo, mas que coisa linda. O Marco, ele... Por favor, Marco. Entrega Abençoado do Senhor. Quer ler? Quer Eu ler? acompanhei a escola desde que começou. Obrigada. Ai, que coisa boa para tomar um chazinho no inverno. Lê aí. Consegue ler? Maravilhoso. Consegue ler? E essas são as flores para a senhora. Mas é muito mimosa. Muito lindo, muito lindo. Natureza bendita do Senhor.
Eu amo a natureza. Vamos ler aqui o que está escrito. A história é feita de e por pessoas, e isso nos mostra como é fundamental a preservação e resgate de fatos e destacar a importância de seus personagens. Nosso agradecimento à professora Palmira Colombo por trazer ao nosso conhecimento dados marcantes de nossa cidade. A construção de uma comunidade se dá com a participação de todos. Muito obrigado, Palmira. Queridos, abençoados, a felicidade e a alegria de estar no meio de vocês, que eu amo de paixão. De paixão eu amo vocês, povo de Canela. E assim, muito obrigado, professora Palmira. Queria agradecer a presença de todos aqui. Convidar já nos próximos dias, já devemos marcar os próximos encontros, então acompanhem aí nossos grupos, a gente está com uma programação bem intensa aí até o final do ano. Também queria agradecer especialmente a sua presença aqui e dizer que é um orgulho a gente estar conversando com uma pessoa com uma história tão rica aqui em Canela. Deus lhe abençoe e continue lhe abençoando.